Olá, alunos. Olá, familiares. Aqui quem fala com vocês é o professor Alex para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos, ok? Na aula passada eu passei um desafio. Eu espero que vocês tenham feito. O assunto de hoje da nossa aula é sobre as rochas e os tipos de solo. Separe o material de vocês, caderno, lápis, caneta, borracha e vamos para a nossa aula. Vamos lá? Antes de tudo, eu quero que vocês observem as imagens em destaque. Podemos perceber as formas como a superfície da Terra ela se desenvolveu. As elevações, muitas vezes até planas, e as cores e os formatos que a superfície ela apresenta. Isso é graças à questão das formações rochosas e do solo. O que é a rocha? Rocha é a união natural de minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição. Podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. As rochas é a base da superfície da Terra, a base dos solos. Vamos conhecer um pouco mais e diferenciar cada tipo de rocha. Vamos embora. Os tipos de rocha podem apresentar em três formas. Primeiro, temos as rochas sedimentares. Tem a sua formação a partir do acúmulo de resíduos e outros tipos de rochas. As rochas metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas em virtude da pressão e da temperatura. E temos as rochas magnéticas, que são rochas formadas pelo esfriamento do magma do núcleo da Terra. Como acontece a questão da formação das rochas magnéticas? Acontece o seguinte, quando há uma erupção de um vulcão, o magma que está no centro da Terra é expelido para fora. Quando ele sai, há uma modificação química e ele passa a se chamar lava. Quando as lavas elas esfriam, formam as rochas magnéticas. Você sabia disso? Se não sabia, aprenda e anote tudo o que for falado na aula de hoje. Vamos conhecer um pouco mais de rochas que também fazem parte do nosso cotidiano. Uma rocha que também faz parte, que nós conhecemos, temos um pouco mais de vivência com elas, é o granito. O granito é uma rocha sedimentar não, desculpa. É uma rocha metamórfica, certo? Que é encontrada, observe aí a foto, né? Como o granito ele é encontrado na superfície, na natureza. E o granito ele é utilizado para a composição de móveis e também utensílios a questão de cozinha, balcões de cozinha, né? E louças também de banheiros, né? O granito ele é bem utilizado no nosso dia a dia. Outro tipo de rocha é o mármore, né? O mármore é também uma rocha bastante utilizada, né? Para poder obter o mármore, ele é minerado, né? E é encontrado na natureza nessa forma como na imagem 3. O mármore também ele é utilizado de forma doméstica, também na cozinha e também na composição de utensílios de banheiro. Outro tipo de rocha bastante conhecido por nós é a questão da argila. A argila é um tipo de rocha sedimentar e granulado, só que grãos menores, né? A argila ela é encontrada na natureza, né, como na foto 2, é encontrada dessa forma, é bem utilizada também, bem conhecida por nós. Ela também recebe o nome de barro, nós conhecemos como barro. Nos terrenos podemos encontrar com facilidade a argila.
já que a argila ela ajuda também na sustentação e nas plantações. Os usos domésticos da argila podem ser na confecção de tijolos, telhas e outros utensílios domésticos, como jarros, né, jarra e até filtros de barro. A argila é muito mais popular, como também é popular a próxima rocha que nós vamos aprender e conhecer, que é a areia. Areia é o tipo de rocha também sedimentar, só que ela é granulada e com grãos maiores. A areia é encontrada facilmente nos terrenos e principalmente quando vamos para a praia ou em dunas. A areia é utilizada tanto na construção, na fabricação, na produção de concreto, como também a areia é a matéria-prima da produção de vidro. Você sabia disso? Que é com a areia que se faz o vidro? Muito interessante. Para vocês entenderem como o solo faz parte do nosso dia a dia. Não só como local onde nós andamos, onde as casas são sustentadas, mas também na fabricação de outros utensílios. Ok? Vamos continuar? Vamos entender agora como é formado o solo. Primeiramente, o que é o solo? O solo é definido como um corpo natural composto de substâncias orgânicas, ou seja, vivas e inorgânicas, presente na superfície terrestre e oriundo da desagregação das rochas. O solo ele é formado principalmente quando as rochas são desagregadas ou quando elas se tornam em partículas. O solo ele pode ser dividido. Tem o solo, a parte de cima, onde é a parte em que nós mais interagimos, onde os seres vivos mais interagem, mas também temos o subsolo e a rocha matriz. Vamos entender um porquê a questão da rocha matriz. Veja só, observe essa imagem, né? Entenda como é que se forma os solos. Primeiramente, nós temos a rocha matriz, que sofre com o intemperismo. O que é o intemperismo? É a desagregação das partículas das rochas e minerais, que altera as suas propriedades químicas. O intemperismo são chuvas, o vento e também a ação dos seres vivos. Olha o que acontece. Primeiro, temos a rocha matriz. Ela sofre com o intemperismo. O leito rochoso começa a se desintegrar em partículas menores. Com a presença da água, a matéria orgânica ela vai adentrando e provocando mais desagregação das rochas. E assim vai se formando os horizontes e a rocha matriz ela vai dando mais e mais espaço ao solo e o subsolo. O desenvolvimento, certo? O solo passa a desenvolver e a sustentar até plantas maiores. Então, a presença do intemperismo, a ação do intemperismo nas rochas é o fator principal da formação do solo. Ok? Vamos agora entender, conhecer e, a partir dessa aula, você vai poder identificar também os vários tipos de solo. O primeiro solo que eu destaco na aula de hoje é o solo arenoso, certo? Ele tem como principal característica ser poroso e impermeável. O que quer dizer isso? Quer dizer que a água ou líquido ele consegue passar com bastante facilidade pelo solo arenoso, porque ele é composto por areia. Lembrando que a areia é o tipo de rocha que ele é granulado maior, né? E a areia, o solo arenoso, ele por não manter a água, por ele ser permeável à água, ele apresenta mais dificuldade à prática da plantação.
Já o segundo solo, que é o solo argiloso, ao contrário do arenoso, ele é impermeável a líquidos, ou seja, os líquidos não passam por ele com facilidade, já que os seus grãos são menores. E ele é mais propício à prática, ao cultivo de plantações. Ele facilita mais o trabalho com a vegetação. E por ele manter mais a água e manter também mais os nutrientes no solo. Vamos agora ver mais dois tipos de solo, que é o solo umífero, ou também conhecido como solo orgânico. Ele é formado principalmente através da decomposição de vegetais e animais, micro-organismos. Isso torna ele o solo fértil e propício para a prática da agricultura. Ele tem na sua composição, na sua característica, ele apresenta sempre bem mais escuro, por causa da presença de substâncias mortas, de seres mortos nele. E o nosso último tipo de solo apresentado nesta aula, é o solo calcário, que é formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto. E por isso o solo calcário ele não é propício à prática da agricultura. Espero que vocês tenham prestado bem atenção e aprendido sobre os tipos de solo. Agora, vamos pensar mais um pouquinho e refletir sobre os usos do solo no nosso cotidiano. O solo argiloso e o solo umífero, como eu já tenho falado, ele é próprio para a agricultura. Todos os solos, dependendo da presença dos minerais necessários, pode-se ter a prática do extrativismo. O solo argiloso também, ele é útil para a questão da construção e também ele pode servir de matéria-prima para a produção de objetos, como também outras rochas. Além disso, o solo ele ajuda na questão da infraestrutura, da organização das cidades e da ocupação e organização do espaço geográfico. Porque nós sabemos que se nós estamos em pé no solo, as casas são construídas a partir do solo. Vamos agora para aquele momento. Eu gosto muito de falar dele, bem esperado, que é o momento do desafio. Se você prestou bem atenção na aula, se você observou o assunto, não vai ficar difícil para você. Então, o que eu proponho para vocês? Observe na sua casa coisas que necessitam do solo para serem feitas. Desde objetos até tipos de alimentos. Faça uma lista desses materiais, colocando ao lado de que forma eles dependem do solo. Como no exemplo, a banana, para poder ser produzida, ela necessita do solo, tanto para que a sua árvore se mantenha em pé, como também para obter os nutrientes do solo. E um filtro de água, um filtro de barro, para poder ser feito, ele necessita do barro que é retirado do solo através do extrativismo, da mineração. Ok, pessoal? Por hoje é só. Nossa aula está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e tenham aprendido bastante. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.